Na sua opinião, como vai a fé do brasileiro? Como anda a sua fé, a fé dos cristãos, a fé como um todo na nação brasileira? Pois bem, no vídeo de hoje eu quero reagir com você a uma matéria disponibilizada pela BBC que traz à tona os números, o avanço, o recuo de religiões aqui no Brasil. E daí nós vamos ver a que pé anda a sua igreja. Veja só essa matéria aqui. Vamos ao O vídeo. Brasil segue se tornando um país mais evangélico, mas num ritmo agora mais lento. O nosso país também nunca foi tão diverso religiosamente falando. Isso é o que mostra o censo de religião divulgado pelo IBGE. Vamos aos dados. Desde o último censo, de 2010, o percentual de evangélicos passou de 21,7% para 26,9% da população. É um crescimento expressivo e maior do que qualquer outra religião em termos absolutos. Você nota que a tona dessa matéria aqui da BBC é para falar dos evangélicos. O centro da discussão são os evangélicos, porque em dados é o credo que mais cresce em nosso país. Diferente das outras religiões predominantes, a fé evangélica é e continua sendo a crescente, né? E aqui é o ponto de partida dessa matéria. Para quem não entende, a fé evangélica, a fé protestante, é o rompimento do catolicismo tradicional romano, do romano tradicional, que prima pela Bíblia Sagrada, a leitura, os cultos, sem a utilização de imagens e símbolos no geral. Claro que existem delas que existem imagens de cruz, dentre outros símbolos cristãos, peixes, enfim, mas a grande maioria é o símbolo único, maior e de mais evidência é o livro sagrado. Esse é um dos pontos que separam o evangélico, a fé evangélica, das demais. Vamos dar continuidade aqui. Mas é um avanço menor do que o registrado entre os censos de 2000 e 2010. É também a primeira vez que esse ritmo de crescimento desacelera desde Deixa a eu década. parar aqui. O crescimento da fé evangélica ela explodiu entre 2000 a 2010. E esse dado que ele está dizendo aqui é de que essa fé ela foi decrescente também, ou foi freando nos últimos 30 anos. O que aconteceu de lá para cá? Sabendo que quem é mais antigo, a dificuldade de se expor como um crente, essa é a forma com que é mais habitual se tratar, era mais difícil, né? Por N motivos. Mas o que explica esse decréscimo, ou pelo menos esse crescimento menos acelerado nesses últimos dias? Cresceu, é verdade, mas em um ritmo muito menor do que há 30 anos atrás. De 1960. Mantida essa nova taxa de crescimento, os evangélicos agora só passariam em números católicos em 2049, segundo a projeção do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves. Antes desse novo número do censo, ele projetava a ultrapassagem em 2032. A região... Olha só, em 2032 seria majoritário o número de evangélicos no Brasil. Ou seja, eles seriam a maior religião, o maior credo aqui no país em 2032. Por esse crescimento devagar agora, esse período ele foi acrescido pelo menos mais 17 anos.
E a tendência é que cada vez mais esse crescimento seja desenfreado, também por M motivos. Talvez a disponibilidade de uma tecnologia maior, ou o próprio sistema de conformismo, né? de se conformar, já temos muitos números, não tem mais uma prioridade de evangelização como se tinha nos anos atrás. Isso pode ser algum dos motivos que se explica esse crescimento desenfreado, ou freado, perdão, esse crescimento devagar. Né? Pode ser, são algumas dessas hipóteses. Vamos lá. A maior parcela de evangélicos é a norte. Acre, Rondônia Aqui são e as Amazonas regiões. têm a maior proporção de evangélicos. Região norte é Já a os maior. estados menos evangélicos são Piauí, Sergipe e Ceará. Entre os evangélicos, 50% são pardos. É também uma religião que tem atraído mais os... Antes de falar aqui de raça, a questão demográfica também fala. Né? Ele fala aqui nessa pesquisa a questão da região, mas com o maior número de evangélicos, a região norte, e um estudo de história, né, recente, pelo menos, vai falar que essa região é onde é pioneiro do maior movimento evangélico no Brasil, que é o movimento pentecostal, né? Aquele que fala da atualidade dos dons espirituais, da iminente volta de Jesus, ou pelo menos a pregação da iminente volta de Jesus, os dons espirituais, o apego com as escrituras e a urgência também da evangelização. Então, na região norte é onde se concentra mais. E onde se concentra menos? Na região nordeste, né? Ele cita o estado do Piauí e do Ceará como os menos evangelizados, e isso traz aqui uma urgência da necessidade da evangelização. Aí ele vai falar das raças, mais um estudo sociológico. Jovens. O censo mostra também o declínio do catolicismo. Em 1970, mais de 90% dos brasileiros eram católicos. Agora, eles seguem sendo maioria. São 56,7% da população, mais 8,4 pontos percentuais a menos do que em 2010. Só que essa queda tinha sido mais expressiva antes, ou seja, desacelerou. Duas regiões seguem sendo o bastião do catolicismo: o Nordeste e o Sul, com um predomínio principalmente da população mais idosa. Os estados mais católicos são Piauí, Ceará e Paraíba. Os menos, Roraima, menos evangelizados, né, também, né? Já os municípios mais católicos do Brasil estão todos no Rio Grande do Sul. Falando no Sul, essa é a região com mais seguidores da Umbanda e do Candomblé. Aliás, as religiões afro-brasileiras foram as que mais cresceram proporcionalmente nos últimos anos. Esse é um dado que é relevante e também digno de nota, porque as religiões afro, né, Umbanda, Candomblé, foram as que mais cresceram no Brasil. Elas triplicaram nos últimos 10 anos. Se antes existia um temor, uma problemática em se revelar como adepto dessa religião, hoje existe uma pedida de respeito e até mesmo um orgulho por parte dessa população. Né? Há pouco eu vi nas ruas aqui da cidade alguém que trazia no carro um adesivo dizendo Exu que me deu, né? Ou seja, era um adepto já aberto a que todos conhecessem o seu credo, né? Então, essa religião foi a que mais cresceu. Não falo em percentuais numéricos, mas falo em percentual comparado ao último censo, né? Triplicou o número de adeptos das religiões de matriz africana. De 0,3% para 1% da população. Na prática, triplicando de tamanho. Entre os adeptos dessas religiões, 23,2% são pretos, o maior índice entre todas as fés. E 25,5% têm ensino superior, uma proporção maior que a média. Isso é interessante, né? Isso é interessante. E atrás apenas do espiritismo, que tem 48% de seus seguidores com diploma. Falando em espiritismo, o censo também mostra um recuo no número de espíritas no Brasil, que saíram de 2,2%. É porque é quase a mesma coisa, né? É muito ligado. O espiritismo com as religiões de matriz africana são quase co-irmãs. E às vezes a pessoa faz apenas migrar, né? É bem parecido. E até mesmo a questão
do perfil de pessoas. Você vê que tem uma graduação maior, um grau de estudo maior, a idade, a faixa etária também é bastante parecida. Então, isso pode explicar o porquê o espiritismo decresceu e a religião de matriz africana tem uma ascensão. Da população para 1,8. Por outro lado, há um crescimento das pessoas que se dizem sem religião, Aí, especialmente entre os mais jovens. pronto, aí Esse grupo a representa questão agora dos 9,2% desigrejados dos também, né? brasileiros, 1,4 pontos percentuais a mais do que o último censo. Ó, então aqui está essa matéria, aqui estão esses dados, e para nós cristãos torna-se algo de estudo e reflexão para sabermos se estamos a fundo levando a sério aquilo que Jesus nos ordenou há 2000 anos atrás, levar o evangelho a toda a criatura. Que Deus abençoe, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar a sua opinião sobre esses dados e também compartilhar com mais pessoas.